E a gente começa o Jornal Paranaíba de hoje te contando que Jair Bolsonaro prestou depoimento nesta terça-feira ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente é réu no processo que apura a tentativa de golpe de Estado após a eleição de 2022. E o nosso repórter em Brasília, Pedro Canguçu, acompanhou tudo. Traz para a gente agora os detalhes, vai contar para a gente como é que foi esse depoimento, né? O que disse o ex-presidente? Oi, Pedro, boa noite para você. Oi, Meire, muito boa noite a você e a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Paranaíba. Bom, o depoimento de Jair Bolsonaro começou por volta das 2h30 da tarde, como previsto no cronograma do Supremo Tribunal Federal. Antes de chegar ali à oitiva, Bolsonaro passou pelos corredores da Suprema Corte com a Constituição embaixo do braço. No início da oitiva de Bolsonaro, ele falou um pouquinho sobre a trajetória política dele e também levantou questões sobre a veracidade das urnas eletrônicas. Ao ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro falou que, enquanto foi deputado federal, trabalhou projetos na Câmara dos Deputados para poder prosperar o voto impresso. Vamos ouvi-lo. Aqui eu tenho um documento aqui da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Diz logo na entrada aqui: as fragilidades das urnas eletrônicas sem o voto impresso. E mais na frente, também, a Associação Nacional dos Peritos Criminais diz: fraude sistêmica facilitada, consenso científico, todo sistema eletrônico / computacional possui vulnerabilidades. Então, basicamente, senhor ministro, a minha retórica me levava a falar dessa maneira. Essa reunião não era para ter sido gravada, algo reservado. Como em tudo quanto é local, se faz reunião reservada. Alguém gravou, no meu entender, de má fé. E ela tornou-se pública. Eu não estaria explicando essa questão aqui agora. Bolsonaro também foi questionado pelo ministro Alexandre de Moraes sobre a questão da Blitz para poder impedir que moradores do Nordeste pudessem votar ali nas eleições presidenciais. Ao ministro Alexandre de Moraes, ele negou essa informação e também negou ter conversado com o diretor da PRF na época, que era Silvinei Vasquez. Vamos ouvi-lo. A partir de boletins de inteligência realizados, e a imputação que é feita e foram direcionados para onde o candidato adversário, o senhor hoje é presidente da República, onde ele tinha tido mais votos no primeiro turno, principalmente na região Nordeste, que lá fosse feita uma operação para evitar que os eleitores chegassem. Essa é a imputação feita pela Procuradoria-Geral. O senhor teve conhecimento dessa operação? Não, senhor. O senhor nunca conversou com isso com o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei? Não, de vez em quando eu conversava com ele. Não, sobre isso. O que eu fiquei sabendo sobre isso, após o ocorrido, é que nenhum eleitor deixou de votar nessas regiões, é o que eu fiquei sabendo depois. Bom, Meire, ainda durante o depoimento, Bolsonaro ainda disse que sempre atuou dentro dos limites constitucionais, mas que admitiu que algumas falas dele foram exageradas e até pediu desculpas, ao ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir também mais um trecho. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Bom, Meire, ontem, durante o depoimento, Mauro Cid, que era ajudante de ordens ali do presidente Jair Bolsonaro, disse que Bolsonaro recebeu e leu a minuta do golpe. E aí, hoje, o ministro Alexandre de Moraes questionou ele, então, que ele teria enxugado essa minuta conforme o depoimento de Mauro Cid. Bom, Bolsonaro negou, então, essa informação e disse, sim, que teve reuniões para discutir alternativas que, na visão dele, estariam dentro da Constituição. Meire.
Pedro, e teve um momento também durante o depoimento do ex-presidente ali que foi registrado até como se diz, alguns minutos de bom humor. Conta pra gente o que aconteceu, por favor, entre Moraes e Bolsonaro. Olha, Meire, momento que arrancou risadas, viu, de quem estava ali presente acompanhando toda essa oitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. É porque ele convidou o ministro Alexandre de Moraes para ser vice dele nas próximas eleições ali em 2026. Acontece que Jair Bolsonaro estava explicando para o ministro Alexandre de Moraes a forma como ele é tratado ali quando sai nas ruas pelos eleitores, pelos apoiadores dele. Inclusive, ele queria mostrar um vídeo ao ministro e também aos presentes da forma como ele é tratado, né? O ministro Alexandre de Moraes já tinha negado esse pedido, inclusive pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, e após então negar mais uma vez, ele acabou fazendo essa brincadeirinha, convidando o Moraes para ser vice dele, o que arrancou então risos ali dos presentes. Vamos ouvir. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. Pois é, Meire, essa então foi a situação que aconteceu, que arrancou risos ali, mas a oitiva continuou e o ministro continuou perguntando, então, fazendo perguntas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso, muito obrigada. Então, Pedro, pelas informações. É claro que você terá mais detalhes, né, sobre os depoimentos aqui na programação da TV Paranaíba, o desenrolar, né, de toda essa situação.